fica preocupado. E busca no Senhor. Então fui preparar sobre alegria. Mas só que fui procurar os versículos sobre alegria, veio o livro de Neemias no meu coração, aí acabou. Aí já não procurei mais nada. E procurei, conhecer o livro, buscar a Deus mesmo. E a quinta-feira à noite saiu o título. Mas interessante que hoje de madrugada eu acordei e mudou o título. Até o título, você vê que Deus deu mesmo essa palavra, eu me sinto honrado, irmãos. Porque o título era: a necessidade gera o inconformado. E o inconformado gera a restauração. Mas de madrugada eu aprendi que o inconformado já existe. Então a necessidade já não gera o inconformado. Aí o título mudou: a necessidade desperta o inconformado. E o inconformado gera a restauração. Irmãos, eu quero estar diante de inconformados nesta manhã. Eu quero estar diante de pessoas que não se conformam diante da necessidade. Então o texto está em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 em diante, para a glória de Deus. Até o óculos eu esqueci, irmãos. Aleluia, Jesus. Ainda bem que o óculos é para longe, para a glória de Deus. Mas também estou ficando ruim também para enxergar de perto. É a idade, né, irmãos? A idade vai chegando, é democrática. A coisa mais democrática que tem é a idade, que chega para todo mundo e não adianta correr, que ela vem mesmo. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda ao conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, portanto, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredires e vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardeis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejai, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era o copeiro do rei. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa passagem ela já começa com uma visita, para vocês verem que visitar é importante. E depois dessa visita, Hanani chega lá para visitar Neemias, e acontece uma pergunta. Irmãos, uma pergunta é muito importante. Interessante que essa palavra veio, e alguns dias eu viajando com o pastor fez 3 perguntas, e
de acordo com o que ele foi perguntando, eu fui me sentindo apertado. Então a pergunta, a causa dela é uma resposta. Tem dia que você vai parar e perguntar para uma pessoa, né, você cumprimenta a paz do Senhor, fique só na paz do Senhor, irmãos. Aí você vai perguntar, você está bem? Aí a pessoa vai se derramar e você não pode fazer nada. Mas quando você fizer a pergunta e puder ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Porque vem a resposta. Olha, e aqui, irmãos, quando se faz a pergunta, você descobre a necessidade. Aí a necessidade desperta o inconformado. Neemias perguntou, Hanani, como é que está o povo? Aí a notícia é triste. Olha, o povo está em miséria. O povo está derrubado, desprezado, e a cidade está destruída, os muros derribados, e as portas estão queimadas. E esta resposta, irmãos, despertou um inconformado. Mas eu vi que o inconformado tem umas características. O inconformado, quando ele é despertado, ele não confia na sua força. Neemias vai orar ao Senhor. E eu estava percebendo aqui, irmãos, nesta oração, ele fala, Senhor, eu sou teu servo. Ele era copeiro do rei, irmãos, é um status dos mais importantes. Mas aqui, você pode ver a característica de um inconformado, é que ele é humilde. Pode ser copeiro do rei, uma posição importante, mas de Deus ele é servo. Pode ser advogado, pode ser presidente, pode ser o que for, mas se for na casa de Deus, se converter, ele sabe que ele é servo, é filho. Irmãos, não adianta apresentar a Deus ou a parte espiritual a sua credencial, porque nós somos servos. E como servos e como filhos, nós nos humilhamos diante do nosso Pai. Porque quando existe uma necessidade, irmãos, você pode ver, se você tiver força, você resolve. Mas a necessidade, a maioria das vezes, nós não conseguimos resolver. Precisamos da intervenção de Deus. E aí eu separei, irmãos, conforme um passo a passo que foi vindo ao meu coração, a gente precisa descobrir a necessidade. E diante daquela necessidade, apresentar a Deus. E procurar, com diligência, com força, consertar aquela necessidade. Aí eu fui, enumerando, e tem a necessidade individual. Eu tenho uma necessidade. Todos nós temos uma necessidade. Eu tenho que lutar contra aquela minha necessidade. Eu tenho que descobrir em que ponto eu preciso melhorar, o que precisa ser arrumado, como foi a pregação de domingo, precisa arrumar a casa, precisa arrumar o altar, aleluia, para que o Espírito Santo possa trabalhar com liberdade. Então, você descobre a sua necessidade, você trata a sua necessidade, e você fica mais forte, e procura descobrir a necessidade familiar. E diante daquela necessidade familiar, você se esforça para, em conjunto com a família, arrumar, consertar, diligentemente vencer aquela necessidade. Porque, irmãos, eu lembro, e esta passagem me fez lembrar, porque eu fiquei inconformado um dia, irmãos, que a situação aconteceu com meu filho, aleluia, atingiu minha esposa, e eu estava esperando em Deus, mas aquilo foi envolvendo, eu fiquei inconformado. Falei, Senhor, há uma promessa. Irmãos, Neemias faz isso. Ele ora a Deus, Senhor, sabe aquilo que o Senhor falou para Moisés, e ele fala de Moisés, falou, teu servo. Era Moisés, irmãos, poderia falar, o profeta, o homem de Deus, mas só que é também servo do Deus vivo. Hoje qualquer um aí acha que eu sou o pregador. Quando vai orar a Deus, ó Senhor, eu sou o pregador da tua palavra. Não, vai orar a Deus, fala, Senhor, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho.
Tem gente que apresenta até que eu sou dirigente, eu sou presidente regional. Irmão, pode ser quem for, diante de Deus é servo, é filho, tem que se humilhar. E eu, inconformado com a situação, orei a Deus, mano. Irmãos, é por isso que você precisa ser despertado, porque você precisa orar inconformado. Sabe, irmãos, a característica do inconformado? A oração do inconformado, ela vai com sentimento. A oração do inconformado é com fundamento. Você vê que Neemias orou apresentando a palavra do Senhor. Ele orou falando: Senhor, eu tenho uma promessa, tem uma palavra liberada sobre nós. Irmãos, todos nós aqui temos uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, palavra de bênção. E quando eu fiquei conformado, eu falei: Senhor, diz a tua palavra, Senhor, que será a ti, eu e a minha casa. Senhor, estão tentando tirar minha paz, Senhor, mas nós estamos te servindo. Irmãos, e Deus respondeu a oração de inconformado. Fica inconformado, irmãos. E a Bíblia diz ali em Romanos 12, 2, que não sejam inconformados. Deus espera de nós um povo inconformado. E essa palavra, irmãos, é atual. Porque eu tenho visto muitas coisas acontecer, mas o que está acontecendo? Também os inconformados estão sendo despertados. Eu vi muitas pessoas em muitos lugares ficando em volta das escolas e orando por causa dos acontecimentos que tinham sido, despertados aí, tinham sido anunciados. Pais oraram, mães oraram, igreja orou. Irmãos, esses dias eu disse para minha esposa: está vindo aí uma geração, aleluia, Jesus. E os meus olhos querem ver essa geração, irmãos. Porque eu disse para rapaz, isso não serviu, a geração do meu filho, essa geração ficou um pouco perdida, porque cresceram no meio da informação. A informação, ela precisa ter um filtro, e a próxima geração vai ter esse filtro, em nome de Jesus. Os nossos filhos ficaram perdidos, é tanta informação, você não sabe o que é, e vai para um lado, vai para o outro, mas é necessário ter um filtro. Nós que estamos mais maduros, a gente dá uma separada, mas os jovens é muito mais voado, então eles ficaram meio perdidos. Mas vem uma geração aí, irmãos, eu quero ver essa geração. Seja com 80, 100 anos, mas vou ver uma geração, porque eu tenho visto criança orando por crianças nas escolas. Esse dia eu vi 2 jovens orando por um amiguinho lá. Esses outros dias eu vi uma irmãzinha, uma loirinha, mas pulando no poder. Mas você vê que é sincero, irmãos. Está nascendo uma geração aí que não vai ser mentira, vai entrar na mente deles, não. Porque eles já vão crescer sabendo que precisam separar. Irmãos, esse exílio aqui durou 70 anos. Eu fico imaginando, o inimigo de Deus, ele fica chateado, não é somente porque ele sabe que vai apanhar, não. Deus marcou o dia que vai bater. Aleluia, Jesus. Então aqui ele pôde trabalhar 70 anos. Mas Deus tinha prometido que iria, se o povo se arrependesse, Ele iria juntar o povo de novo. Só que demorou, irmãos, é um trabalho. Zorobabel veio antes, mas os inimigos de Deus ali afrontou e Zorobabel parou. E Esdras estava ali também para ensinar a palavra de Deus, e eles ficaram parados, cada um cuidou da sua casa, dos seus negócios, porque Tobias, Sambalate, um povo ali misturado, um povo ímpio de Samaria. Sabe por quê, irmãos? Porque quando as pessoas se afastam de Deus, esse exílio fez muitas pessoas esquecerem das promessas, esquecerem da palavra, esquecerem da lei. Aqui representa esse exílio, a Babilônia representa o mundo. E esta palavra é atual porque a igreja não está forte como a igreja pensa que está. A igreja, irmãos, o mundo, ele sabe, o inimigo sabe que não adianta ele afrontar a igreja por fora, que já perseguiu. Ele persegue a igreja desde a paz de Cristo até agora. E a igreja só cresceu. Então ele não consegue, nunca vai conseguir, porque tem uma palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nunca vai prevalecer. Mas o que acontece? Ele está tentando entrar na igreja.
Então o mundo está entrando em algumas igrejas, as igrejas estão como o mundo. Há um espírito demoníaco que se chama nada a ver. Então, nada a ver, a gente tem que analisar. Opa, tem a ver sim, muitas vezes tem a ver. Não tem nada a ver, aí começa a entrar uma doutrina, uma baguncinha aqui, outra ali, todo mundo fica, aleluia. Sabe, irmãos, talvez eu possa dizer uma coisa polêmica aqui, mas existe, irmãos, crentes, pastores maçônicos. Eu não sei que bagunça que é essa, irmãos. Como pode ser isso? Está muito misturado. Nós somos um povo, aleluia, que conhece ao Senhor, que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Não pode ter mistura, irmãos. É muito simples. Quando é de Deus, traz paz. Quando não traz paz, irmãos, fique de olho que Deus não está no negócio. Eu lembro do pastor Paulo Roberto, que ele dizia para a esposa dele, animado, vamos fazer, Deus está conosco. A esposa dele, mais fora da situação, falava, olha, Deus não está nesse negócio. Tá, Deus está. Aí ia, quebrava a cara. Aí depois a esposinha, Deus não estava nesse negócio. Então, quando não traz paz, irmãos, avisa, fica atento, porque talvez Deus não esteja no negócio. Aleluia. Que, irmãos, ficaram 70 anos no exílio. Alguns voltaram. Outros ficaram em Babilônia, porque se envolveram com o povo da Babilônia. Gostou da Babilônia. Ficou na Babilônia. Está lá na Babilônia. Aleluia. E aqui, irmãos, estes que lutaram contra a obra de Deus ser restaurada, eu fui analisar, irmãos, são crentes desviados de pais que já morreram desviados. É diferente, irmãos. Aleluia. Uma geração que foi gerada de desviados que morreram desviados. Graças a Deus que quando a gente estamos vivos, temos a oportunidade de voltar para a casa do Senhor. Mas quando você é filho de crente que foi desviado, que morreu desviado e ficou um tempo ali, irmãos, o contato fica muito longe de Deus. Aleluia. E alguns ficaram na Babilônia, outros voltaram, não tiveram força para lutar, mas Neemias, um inconformado, foi cheio do Espírito Santo, buscou a Deus, orou a Deus, Deus deu graça a ele, ele chegou ao rei, orou antes e falou, quero falar, pai, me dá graça diante deste homem. Este homem era o rei. Ele chega, fala com o rei diz, o que você precisa? O rei arrumou dinheiro, arrumou soldados, arrumou carta para ele, pediu carta para o rei para poder entrar nos lugares, e ele foi abençoado. Mas depois, irmãos, ele declara na oração dele, falando, Senhor, obrigado, porque a tua mão é comigo. Em momento nenhum, irmão, você vê Neemias confiando nele mesmo, achando que ele pôde conseguir. E ele deixa bem claro, eu era copeiro do rei. Ele poderia confiar na sua posição, porque o copeiro é uma pessoa de muita confiança do rei. É um dos que o rei confia mais, porque o rei é o que mais perigo que tinha era de ser envenenado. Então o copeiro servia o rei, experimentava antes de entregar para o rei, para mostrar que não estava envenenada a comida, nem a bebida. Mas em momento nenhum, ele confiou na sua capacidade e na sua força. Irmãos, eu queria que você colocasse isso no teu coração. Não se conforma com uma necessidade. Sabe aqueles crentes conformados? Está acontecendo ali, a casa está caindo. Deus vai prover. Deus vai prover, irmão. Deus vai guardar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é orar, que é estar em comunhão. E a outra necessidade, irmãos, é a primeira necessidade individual, depois a necessidade familiar e depois a necessidade como comunidade. A igreja, amar a igreja,
vê o que é necessário, irmãos, não fique com a boca fechada. Tem uma necessidade, comunica na igreja. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E um precisa socorrer o outro. Sabe, irmãos, que eu aprendi com essa palavra também? Que quando Neemias busca a Deus, procura ficar perto de Deus, sabe o que Deus faz? Manda ele para ficar perto das pessoas. Irmãos, nós nos aproximamos de Deus, e Deus vai nos enviar para as pessoas. Porque não adianta nós chegarmos diante de Deus, vai ficar pertinho de Deus, e Deus não vai enviar, Ele vai enviar. Ele vai te encher e vai te enviar. Porque o que Deus se preocupa na face desta terra é com o ser humano. Ele preparou o jardim, Ele arrumou a terra por causa do ser humano. Ele enviou seu Filho por causa do ser humano. Ele enviou a palavra para conduzir o ser humano à vida eterna. E a preocupação dele é cada um de nós. E quanto mais nós orarmos, mais Ele vai, se chegarmos a Ele, mais Ele vai enviar nós aos que precisam para a glória dEle. O alvo de Deus é restaurar a casa dEle. E a primeira casa a ser restaurada somos nós. Depois a casa, a nossa família. E depois a nossa igreja ser forte em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho muita coisa aqui, irmãos, mas em nome de Jesus, eu queria, hoje é Santa Ceia, eu queria parar por aqui. Mas eu queria frisar para os irmãos, como Neemias fez. Ele recebeu a notícia, ele se entristeceu, se comoveu, porque o inconformado ele tem empatia. O conformado ele tem compaixão. Neemias, irmão, não viveu lá. Neemias nasceu já no exílio, ele não conviveu em Jerusalém, mas ele tinha um coração lá, tinha um conhecimento, tinha história, ele conhecia, ele procurava saber, ele tinha um coração no povo dele, aleluia, e ele se compadeceu. Então o inconformado, ele tem empatia. Descobre, irmãos, qual que é a sua necessidade, batalhem em oração. Descobre qual que é a necessidade da sua família, batalha em oração. Descobre qual que é a necessidade da tua igreja, batalha em oração. Se move, porque o Senhor é na sua vida. E ora a Deus, e Deus vai preparar tudo. Preparou para Neemias dinheiro, preparou para Neemias proteção, preparou para Neemias autoridade. E nós temos autoridade no nome de Jesus na nossa vida. E que Deus continue nos abençoando, fortalecendo as nossas vidas. E outra coisa, cuidado com a pergunta. Porque diante da pergunta vai haver uma resposta. Aleluia. E eu lembro quando o pastor perguntou no carro, como é que está a célula? Eu falei, amém, pastor, está indo bem. A célula está indo visitante, já começou a apertar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, não está indo, pastor. E nós convidando. Aí de repente começou, a irmã Gilmar disse que ia. Louvado seja Deus. Porque, está vendo a importância, irmã Gilmar, de vocês? Se você ter vindo, estar junto conosco. Porque isso anima a nossa fé. Porque você é alvo de Deus. E nós que somos, os vasos. Deus não vai usar anjo. O anjo é nós, somos nós. Podemos ser anjo na vida de uma pessoa. Então não ser conformados, não. Porque quando o pastor perguntou, eu não entendi, mas hoje eu entendo. Que é para despertar o inconformado. Para o conformado orar mais. Para o inconformado buscar mais. Para o inconformado convidar mais. Para o inconformado estar ali ativo. Para restaurar o que precisa ser restaurado. A necessidade desperta o inconformado. E o inconformado gera a restauração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia, glórias a Deus. Palavra de um conselho abençoado para toda a igreja, os irmãos. A própria Bíblia diz assim: não nos conformeis com este mundo, né? Eu preguei isso atrás. Nós não podemos nos conformar com este mundo e também viver na mesmice, viver na mediocridade, né? Uma pessoa medíocre. Sabe o que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa média, né? Que não sai da média. Por isso que fala medíocre. Para ela, estando na média, tá bom. Tem muito crente que tá assim. Tá bom. Jesus vai vir, mas tá tudo bom. É viver na média do evangelho. Isso é ser um crente medíocre, que vive na média. Nós podemos ir além, amém? Deus te deu poder para você fazer muito mais do que você pode. Deus tem todo esse poder para fazer de você muito mais poderoso. Ele diz mesmo: aquele que crê farão obras maiores do que a minha. Você imagina que Deus te deu o poder de você fazer obra maior do que Jesus? Aqui na terra, Ele ressuscitou mortos, Ele fez tantas coisas, e Deus te deu o poder para fazer até maiores, porque o ministério dele foi curto, e você tem mais tempo para fazer muito mais. É nesse sentido. Não que você vai ser mais poderoso do que Jesus, é que você vai ter mais tempo para fazer, mais tempo, mais disponibilidade do que Jesus. Olha só, é algo tremendo. Mas a gente não consegue às vezes nem orar por nós mesmos, né? Sendo que a gente poderia orar por muita gente. Mas Deus é bom. Deus, Ele falou que nós temos essa capacidade. Está escrito. Se Ele disse, pode acontecer. Vamos tomar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Já vamos encerrar a nossa live, porque eu quero agradecer os irmãos que têm acompanhado aqui. Agora vai ser um momento da cerimônia da ceia, e eu quero fazer uma oração antes disso. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar pelos caras. Eu quero orar pela sua vida também, que você tenha ouvido essa live. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa palavra.